E ok, gente, vamos continuar aqui com o curso. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre estrutura de dados agnóstica. Qual que é a ideia de uma estrutura de dados agnóstica? Em algoritmos, vocês aprenderam bem por cima, mais ou menos, como funciona a lista ligada. Eu vou usar ela aqui como exemplo, ok? Mas isso aqui geralmente vocês vão fazer para qualquer estrutura de dados, qualquer uma. Os, os, os dados que a gente vai estar guardando aqui, eles nem sempre vão ser iguais, ok? Então, pode ser que eu precise de uma lista que guarda só inteiros, pode ser que eu precise de uma lista que guarde só strings. E na implementação que a gente viu em algoritmos, pelo menos, uma lista ligada, ela guardava apenas dados de um tipo. E daí a gente precisaria estar fazendo aqui agora uma implementação que guarda qualquer coisa, ok? Então a ideia é, quando vocês forem guardar o conteúdo, vocês vão guardar a referência para o conteúdo. Okay? Então a referência para o conteúdo vai ser armazenada em um void pointer. Void pointer, eu acho que vocês já viram o que é, então eu não vou estar entrando em muito detalhe sobre isso. Mas é uma ideia bem simples que quebra bastante o galho. Quando você está, sei lá, tendo que fazer um algoritmo que guarda várias coisas diferentes. Por exemplo, no nosso trabalho de estrutura de dados, a gente teve que fazer a, as rectangles também, ok? Eu peguei aqui a que vocês já viram aqui no decorrer do curso para usar de exemplo. A gente vai fazer uma lista ligada de retângulo. Mas, no geral, a ideia é essa. E para mostrar aqui um pouquinho mais no quesito prático de guardar função, de passar função por parâmetro e de typedef, eu fiz aqui um typedef de uma funçãozinha chamada toString, que ela vai fazer o seguinte. Teoricamente, porque aqui ela não está implementada ainda, mas ela vai ser a função que recebe um endereço de alguma coisa e retorna uma string formatada para exibir os dados disso aqui que ela recebeu. Então tá. No caso vai ser, se eu passar um endereço de um int, eu vou retornar uma string com esse int nela. Então, isso aqui é só para... É interessante porque eu ia ter que fazer um list print de qualquer jeito para mostrar para vocês como que o algoritmo está rodando. E daí aqui a gente já vai poder estar chamando a função. Como que a gente vai chamar a função? Assim. A gente tem aqui o nosso ponteiro do tipo list. Aí o list de p, ponto, a função toString que a gente vai armazenar nele. E daí a gente vai passar o dado que a gente quer printar. Ok? O, o toString ele vai ser armazenado aqui, passando pela newList. Eu não vou estar explicando aqui para vocês detalhes da implementação da lista, porque o intuito aqui é mais mostrar como fazer ela com o void pointer, ok? Porque vocês vão usar o void pointer em lista, em árvore, em pilha, em fila, em tudo que vocês forem tá estudando. Então, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre a lista e tal, alguma coisa, pode estar me chamando aí depois que eu explico melhor sim. Ou na aula de dúvida, vocês que veem. Mas tá, agora mostrando ela rodando, eu fiz aqui uma implementaçãozinha na main para uma lista de int e uma lista de retângulo. Qual que vai ser a ideia? É só para mostrar que a mesma lista funciona para vários tipos de dados diferentes. Aqui nessa primeira lista eu peguei os ints 1, 2 e 3 e dei um list insert neles aqui usando o e-comercial, ok? Lembrando que tem que passar o ponteiro do que você está querendo armazenar na lista. Depois a gente vai estar printando, removendo o primeiro item e printando novamente. Deixa eu carregar aqui para vocês. Opa, puxei o errado. Onde que estava aqui? Aqui. Vamos lá.
Tá. O terminal ainda não está no lugar certo. E, assim, quando vocês forem tá fazendo a implementação da lista de vocês, nessa aqui eu não fiz por causa de conveniência aqui, certo? Mas quando vocês forem estar fazendo, é interessante, é interessante vocês não estarem removendo o endereço de memória, tipo, desalocando a memória dos dados dentro de alguma implementação da lista. Isso aí pode tá acabando com algumas situaçõezinhas que são bem chatas daí depois de debugar e tal. Então, basicamente, se você fizer alguma coisa, tipo uma lista de int, e eu quiser remover, não é bacana eu dar free lá dentro. Porque, pô, aqui, por exemplo, aqui não é interessante eu dar free, porque não é muito legal dar free em uma variável estática, né? Isso aqui pode tá acontecendo com... Pode estar levando a algum probleminha na execução do código. Mas agora, quando eu precisar de um retângulo que eu aloco a memória dele, se eu fosse dar um remove aqui, eu estaria perdendo essa memória, certo? Eu já estou perdendo essa memória aqui anyway, porque eu não estou liberando a memória aqui, mas eu não fiz isso porque o intuito não é esse, ok? É mais só para exemplificar mesmo. Mas tá, qual que é a ideia então, de quando eu vou remover? O list remove, ele deveria estar, no de vocês, quando vocês forem implementar, é interessante fazer, retornar o endereço do dado que foi passado no insert. Então, aqui, eu estou passando o rect no insert, só que quando eu estivesse removendo ele, seria interessante eu retorná-lo. Por quê? Imagine que nessa implementação desse trabalho de estrutura de dados, você precisa guardar o mesmo retângulo em duas listas diferentes por algum motivo. Aí vocês vão precisar remover o retângulo de uma das listas, mas não remover ele da outra. Se vocês derem o free dentro da remove, quando você der free em um, você vai estar dando free na outra automaticamente. Então, daí quando você for acessar esse dado lá na outra lista, vai estar dando algum probleminha aí na execução do código, ok? Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Ó. Com o ponto toString, que eu passei aqui, eu fiz um int toString aqui e eu fiz um rect toString na implementação da rectangles, a gente consegue ver que está funcionando tranquilo, ok? A mesma lista funcionando para tipos diferentes. Sobre esse negócio de referência também, é bom vocês tomarem cuidado com isso aqui. Se eu comentar esses dois aqui, vai estar gerando um probleminha aqui no código. Aqui. Todos os nós agora da lista de retângulos estão com o número 3. Isso acontece porque aqui eu estou alocando a memória de um retângulo para esse ponteiro aqui. Eu estou setando ele para 1 e inserindo na lista. Setando ele para 2 e inserindo na lista. E setando ele para 3 e inserindo na lista. Como a lista agnóstica guarda o endereço do dado, quando eu altero ele em um ponto, ele altera em todos os pontos, certo? Ele está alterando aqui em todos os pontos o dado do x do retângulo. Aqui a gente só está trabalhando com x, mas quando vocês quiserem fazer a print de vocês para olhar os dados e tal, dá para vocês estarem colocando mais elementos, o que for mais interessante. Aqui, por exemplo, ó, eu estou retornando só... Eu estou pegando o retângulo, alocando a memória da variável de saída, e eu estou aqui fazendo pegando só o x. Tem uma funçãozinha interessante aqui, que eu esqueci de falar no tópico de string, mas eu vou aproveitar para explicar agora, que é a sprintf, ok? A sprintf, vocês vão estar usando bastante, principalmente nessas toString que vocês fizerem aqui e tal, que ela faz o seguinte, ela formata uma string da direita, certo? Ela formata com as especificações que vocês passarem aqui e armazena na string da esquerda. Okay? É uma funçãozinha bem tranquilinha. Acho que cabe bem aqui só para estar mencionando que ela existe. Então a sprintf ela é basicamente isso, ok? Vocês vão estar pegando
a string da direita, formatando para o que está especificado aqui e passando para a string da esquerda. Mas tá, voltando aqui, no geral, na parte de lista agnóstica era isso, certo? Estrutura de dado agnóstica. Essa parte de ponteiro aqui, ela é um pouquinho confusa no começo, pelo menos foi para mim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode vir estar falando que eu ajudo sim. Ok? E era isso.